Olá! Hoje, segundo domingo do mês de junho, é um dia separado para prestarmos homenagens aos nossos líderes. Dia do Pastor. E quero deixar para os pastores, em especial ao nosso líder, presidente do Ministério Missão Europa, pastor José Antônio de Castro, e nosso líder local, pastor Nilson de Souza Teixeira. Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Obedecer, no original grego, tem o sentido de permitir-se ser persuadido. Seria concordar, seguir, sujeitar-se à vontade de outrem. O escritor aos Hebreus nos orienta para que obedeçamos aos nossos pastores. Pastores são autoridades e professores nas igrejas. Ministros dotados do dom ministerial do Espírito Santo, conforme o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, dizendo assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. São os que os nossos líderes representam para nós. Autoridades colocadas pelo Espírito de Deus diante do rebanho e como professores para nos ensinar. E Paulo continua dizendo que o Espírito Santo concedeu às igrejas vários cargos, várias funções, e entre elas pastores e doutores. No texto básico, o escritor aos Hebreus diz assim: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Isto é, submeter-se, render-se e aceitá-los. Por quê? Porque velam por vossas almas. Velar significa interessar-se grandemente com zelo vigilante. Interessar-se, preocupar-se com as ovelhas do rebanho do Senhor, o sumo pastor. Zelar por elas. Porque os pastores velam por vossas almas, a natureza espiritual e imortal da qual somos também constituídos.
E o autor do texto continua dizendo: além deles velar pelas nossas almas, eles ainda hão de dar conta delas. Prestar contas. Dar explicações ao sumo pastor, o dono das ovelhas. Relatar, fazer um relatório. Porque as ovelhas são de Cristo. O rebanho é de Cristo. E a eles, os nossos líderes, foi dada a comissão para que prestassem cuidados, zelos e ensinassem o caminho certo, porque eles terão de prestar contas ao dono do rebanho. Então, com base na lealdade de Deus, também devemos prestar obediência e lealdade aos nossos pastores, que são os nossos líderes. Numa hierarquia de valores e primazia, primeiramente, devemos lealdade a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, o primeiro e maior mandamento. Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 37, Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Em segundo lugar, devemos amar a igreja visível, desde que ela permaneça fiel a Deus e a sua palavra. Quem é a igreja visível? Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 10, disse assim: então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. A igreja visível. E em terceiro lugar, devemos lealdade aos nossos pastores, aos líderes da igreja, desde que permaneçam fiéis e leais a Deus, à sua palavra e ao seu propósito para a igreja, conforme lemos aqui. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar contas delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso vos seria útil. Pastor José Antônio, Pastor Nilson Teixeira, vocês são um presente de Deus para a nossa igreja. Desejamos a vocês saúde, paz, prosperidade, unção do Espírito Santo, e que Deus continue abençoando abundantemente não somente vocês, mas suas respectivas famílias e a igreja como um todo. Estamos orando por vocês. Feliz Dia do Pastor.